Bom, pessoal, eu já reiniciei o meu Visual Studio Code e agora eu vou instalar algumas extensões, tá? O Visual Studio Code, ele é um programa tão útil, tão interessante, principalmente por causa do suporte dele às extensões. Mas o que é essas extensões? Bom, Visual Studio Code, ele é um programa, é uma mistura, é um meio termo, né, entre um editor de código e uma IDE, né, de ferramentas para programadores. Tem uma certa diferença entre essas duas. Um editor de texto ele é mais leve e uma IDE ela é mais pesada e com mais recursos. O Visual Studio Code ele tem alguns recursos aqui interessantes, ele deixa o código colorizado, ele tem suporte à sintaxe, a forma como a gente escreve os nossos sites, os nossos programas, mas esse suporte inicial ele é muito limitado, ele não faz tanta coisa assim. E aí, para deixar ele com mais recursos, mais parecidos como uma IDE padrão, uma IDE completa, nós temos aqui na barra lateral o ícone que permite isso, que é as extensões. Então, se eu venho aqui, ó, clique em extensão, ele vai mostrar para mim algumas extensões que são populares e algumas que são até recomendadas, dependendo do tipo de arquivo que você está aberto. Eu vou começar primeiro botando em português, né? Então ele começa em inglês, só que se eu colocar aqui, ó, PT, acho que é PTBR, não, aqui, Português do Brasil, tá? Então a gente tem aqui, ó, Português Brasil, Language Pack, e aí, uma observação interessante, qualquer um pode criar uma extensão, tá? Qualquer pessoa pode programar sua extensão e deixar disponível para os outros usarem aqui, através do sistema de marketplace lá do Visual Studio Code. Então, muitas vezes tem extensão repetida, para a mesma função tem mais de uma extensão, e essas extensões são desenvolvidas por várias pessoas, por várias equipes diferentes. Então é sempre legal olhar qual é a equipe que desenvolveu a extensão. E no caso aqui, essa extensão aqui, ó, a equipe está a própria Microsoft como publicador. Então é uma extensão relativamente confiável, porque o Visual Studio Code ele é um projeto da Microsoft. Ela pegou um projeto de um software similar, que era o Atom, tá? Criado pelo GitHub. Hoje em dia é propriedade da Microsoft, o GitHub, ela comprou, mas esse projeto é anterior a essa compra. E esse Atom ele se mostrou um projeto tão interessante que a Microsoft deu uma customizada nele, tá? Ela pôde fazer isso, que é um projeto open source. Todo mundo, na verdade, pode. Se você quiser, você pode fazer o seu próprio editor, tá? Se você tiver os conhecimentos necessários, é claro. Mas ela customizou e lançou como Visual Studio Code. E nesse caso em específico, essa extensão é dela, então é uma extensão confiável, tá? E aí eu digitei aqui, ó, eu estava digitando português, né? No caso português, que está em inglês. E aí eu clico aqui, ó, Português Brasil Language Pack for Visual Studio Code, clico em instalar. Só isso que eu preciso fazer, tá? Terminou, ele vai falar, olha, eu tenho que reiniciar o Visual Studio Code. Isso significa reiniciar o seu computador? Não, tá? Isso é só fechar e abrir o Visual Studio Code, você pode fazer por aqui mesmo, ou clicando nesse botão. Ele vai fechar, e assim que ele puder, ele já vai carregar novamente, tá? E aí, aqui vocês vão ver que ele já está em português. Se não tiver entrado em português, tá? Pode ser que o seu não inicie em português, você vai ter que configurar isso daqui, tá? E aí, caso você tenha que fazer essa configuração,
você vai apertar F1, você vai colocar aqui, ó, configure language, configure language, vai clicar, seja na mensagem em português, no meu caso, ou no seu aí se tiver em inglês, e aí você vai escolher, tá? Se você tiver em inglês, basta clicar aqui em PTBR, tá? E aí ele vai instalar essas configurações que a gente baixou aqui em português, tá? No meu aqui eu apertei, só para mostrar, ele quer reiniciar, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Mas se já tiver em português não é necessário isso daqui. Basta instalar o pacote e provavelmente ele já vai iniciar, tá? Bom, essa é uma das extensões que eu costumo usar. Outra extensão que eu gosto muito de usar, essa daqui, ó, é o Buildify. BA, tá? E já aparece aqui, ó, Buildify. O que é o Buildify? O Buildify ele é uma extensão que ele dá uma ajeitada no seu código web, tá? Então o Buildify aqui, ele trabalha com várias linguagens, ele vai trabalhar com HTML, com CSS, com JavaScript, e a gente vai utilizar ele para, de tempos em tempos, quando o nosso código tiver sem indentação, tiver feio, a gente vai utilizar o Buildify para dar uma ajeitada, para dar uma embelezada no seu código. Tá? É uma extensão muito útil. Basta a gente clicar aqui, ó, instalar, e já vai estar pronto. Não tem muito segredo não, tá? É na hora de usar, depois eu mostro. E finalmente a gente vai colocar uma outra extensão aqui, que é o Open Browser, tá? Aqui Open ou OpenIn. E essa é uma extensão que permite a gente visualizar o nosso arquivo HTML de forma rápida, tá? Ele permite que a gente aperte o botão direito em cima do arquivo e ele abra no nosso navegador. Isso facilita um pouco a nossa vida. Então basta vir aqui, ó, Open Browser, tá? E aí a gente clica em instalar e tá pronto aqui, certo? Tá pronta a nossa configuração padrão. Podem ter outras extensões interessantes aí no decorrer que eu vou encontrando, que eu recomendo para vocês instalarem, mas as básicas são essas três. A aqui, que coloca em português, a para abrir no navegador e a extensão para embelezar o nosso código, certo? Tranquilo? Feito isso, você não precisa mais instalar essas extensões, elas já vão estar instaladas aí no seu Visual Studio Code, beleza? Então façam isso daí no de vocês.